Em Genebra, na Suíça, um grupo de 16 países da América Latina vai pressionar a Organização Mundial do Comércio. A ideia é promover a tão esperada reforma agrícola global. Para isso, é necessário garantir que todos tenham acesso à alimentação saudável e nutritiva e que nenhuma nação estipule cláusula restritiva entre os mercados mundiais. Vamos saber mais sobre esse encontro com Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Institucionais da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Olá, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos que nos escutam. Iniciativa, né, professor, porque realmente é necessário, vamos dizer, se discutir aí alguns embargos, né, algumas previsões já de bloqueios feitas, né, por países europeus a produtos agrícolas nacionais, nossos, por exemplo. Agora, para que realmente possa se achar um senso comum sobre esse tema, né? É isso mesmo, Fábio. Na verdade, quando nós estamos olhando para o que vai acontecer, nós temos em vista, não é, a reunião de Abu Dhabi lá para fevereiro do ano que vem. Né? O que é essa reunião? São 100 ministros de comércio e agricultura reunidos com um objetivo, a tão famosa reforma agrícola. Né? Do que é que se trata isso? Quando a gente fala em reforma, a gente podemos brincar que nem as crianças, né? Conto de fadas para o bem ou conto de fadas para o mal. Né? A gente fala de reforma do que há no sistema. O sistema que nós temos hoje é um sistema ancorado, protegido pela Organização Mundial do Comércio, que estipula regras e estipula salvaguardas. O que é que está acontecendo? Essas salvaguardas, essas regras, elas estão sendo usadas de disfarce de protecionismo comercial, especialmente em produtos agrícolas. Não só, mas especialmente em produtos agrícolas. Né? Eu vou dar um exemplo concreto, que são números que eu pesquisei da SECEX, da Secretaria de Comércio Exterior do governo brasileiro, que dá bem uma ideia do que nós estamos falando. Né? No último triênio, né, 2020, 2021, 2022, foram 73 ações contra o Brasil por várias formas de salvaguarda. O que quer dizer isso? O Brasil produz melhor, o Brasil consegue uma rentabilidade melhor, o Brasil pratica tecnologia nos seus produtos agrícolas. Chega lá na hora de vender, ele diz assim, olha, nós não vamos comprar porque vocês estão fazendo dumping, vocês estão vendendo mais barato. Mentira! O que tem por trás disso aí é que eles querem, de alguma forma, proteger o produto deles, interno, fechando o comércio brasileiro. Na prática, veja bem, nós tivemos 73 ações. No triênio anterior, ou seja, 17, 18 e 19, nós tínhamos 48. No triênio de 16, 33. Ou seja, 33, 40, em 9 anos, triplicou o volume de ações de salvaguarda. O que é que isto significa? Que a Organização Mundial de Comércio está sendo usada, suas regras estão sendo usadas exatamente por contrário do que é o espírito da organização. A organização é para praticar liberalismo econômico, a organização é para praticar fim de fronteiras falsas, a organização é para diminuir o protecionismo e aumentar o comércio. É exatamente o contrário que está acontecendo. É essa a nossa reclamação e o que é curioso, pela primeira vez, nós temos 15 países da América Latina reunidos exatamente para enfrentar essa situação. É inédita essa reunião, porque é inédita a pressão que a América Latina está sofrendo. Motivo: a América Latina é um player internacional e na questão de agronegócios muito relevante, cada vez mais. Para se ter uma ideia do que nós estamos falando, só a América Latina é responsável por 17% de todo o comércio de agronegócio no mundo. Pois é, professor, inclusive é entrar nessa questão de números, né? Porque o Brasil lidera, né, se a gente for calcular a lista desses países que vão estar nessa pressão na OMC, mas o Brasil realmente lidera, mas com muita folga, com muita expressão, por isso o Brasil deve realmente entrar
com essa força toda, né? Porque realmente se a preocupação é a alimentação global, muito da nossa agricultura tem como fator aí, como, vamos dizer assim, papel importante nessa nutrição mundial, né? Fábio, atrás da palavrinha mágica segurança alimentar, tem muitos fantasmas, né? Tem muita coisa agindo atrás da palavra segurança alimentar. Quando você fala em segurança alimentar, você está falando, por exemplo, de Índia, né? Índia é um dos países que mais pratica isso há décadas, né? Ela se fecha, é um mercado muito promissor, é um mercado enorme, 1,4, é a nação mais populosa do mundo no momento, passou a China. Então, quando a gente olha para isso, ele é um mercado promissor. Tá bom, o que eles fazem, né? Eles têm grandes estoques reguladores, eles impedem a entrada, fazem acusações na OMC e impõem, na prática, a redução de preço para poder entrar no mercado indiano. Na verdade, o que eles fazem é proteger a produção interna em detrimento das regras de comércio livre. Esse é o que eles fazem, né? Não são sozinhos. A China faz a mesma coisa, a Indonésia faz a mesma coisa. São esses países na Ásia que fazem isso. Não estão sozinhos nos continentes. A reclamação do Brasil é exatamente a mesma em relação ao mundo europeu, que usa a cláusula ambiental para exatamente dizer, olha, vocês não podem porque vocês não respeitam o meio ambiente. Desculpa, conversa fiada. Nós sabemos muito bem que o Brasil é um dos países, em termos agrícolas, claro que nós temos problemas, os outros não têm. Então, é evidente que o Brasil tem tido, por exemplo, em questão de desmatamento, principalmente nos 2 últimos anos, uma atitude muito forte de enfrentamento. Essa situação está sendo usada para protecionismo. O que é que essa reunião de 15 países revela? Uma ação muito eficiente da diplomacia brasileira, porque, de fato, como você disse, o Brasil é o mais importante player da América Latina nesse jogo. Ele é dono de praticamente 40%. Se a América Latina é dona de 17%, 40% dessas exportações são do Brasil. Nós não podemos nunca esquecer que o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Está indo para o milho para maior produtor, está indo para o algodão como o maior produtor do mundo. Nós estamos atraindo, de certa forma, exatamente pela nossa eficiência tecnológica, por todo o nosso processo, e essencialmente pela ajuda da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola, pela ação tecnológica do nosso agronegócio, pela ação ambiental do nosso agronegócio, vamos subindo produtividade. É disso que nós estamos falando. Por hectare plantado, nós somos 20% mais produtivos em soja do que os Estados Unidos. Olha a diferença de PIB. Então, é nesse quadro, quando a gente olha para esse quadro, é que a gente entende por que é importante o Brasil ir junto com esses 15 países. Se você me perguntar, isso vai resultar em grande mudança? Talvez não, mas de alguma forma, nós colocamos de alguma forma uma situação diferente daquilo que tínhamos há 2 ou 3 anos atrás. É interessante também se a gente for imaginar, né, essas restrições recentemente impostas aí pela Europa, a dimensão continental que o Brasil tem, né, os desafios que a agricultura brasileira enfrenta, se não fosse aí sobre a pesquisa agropecuária, a Embrapa, vou citar só apenas desses institutos, né, que conseguem colocar em pequenos espaços uma grande produtividade. Eu acho que a gente coloca essa experiência, essa ciência para todo o mundo e assim, tendo talvez um conhecimento geral de todos, uma conformidade de todos, todos sairiam beneficiados também, garantindo essa segurança alimentar mundial, né? E outra, garantindo uma sustentabilidade, né? Exatamente. Esse é o papel. A agricultura brasileira tem enfrentado os desafios com muita eficiência. É isto que está provocando essa reação, né? O Brasil é cada vez mais um player que joga, eu repito, né? São vários produtos que nós já somos o maior produtor mundial e produtos essenciais, soja, por exemplo, né? Para citar o carro-chefe. Então, é nesse quadro, quando a gente olha para esse quadro, é que a gente entende por que países estão usando medidas,
Não podemos dizer que elas são ilegais, elas são irregulares, né? Eles estão pedindo ao OMC, usando salvaguardas, dizendo que praticamos dumping, por exemplo, quando, na prática, tudo que eles estão fazendo é usando medidas protecionistas que exatamente a OMC existe para enfrentar. Nesse quadro, talvez a medida brasileira seja muito boa no ponto de, dentro do âmbito da OMC, tentar enfrentar essas irregularidades. Isso fortalece a OMC, num momento em que nós precisamos muito de livre comércio e de menos protecionismo. É verdade. Professor, vamos ficar atentos aí a essas discussões e possivelmente voltaremos a falar para justamente saber qual a resposta que foi dada pela OMC e sobre essa reclamação, que eu acho que é de todos. Muito obrigado, então, professor, um ótimo dia. Obrigado a vocês pelo convite, bom dia a todos.